Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Crepúsculo. O novo escolhido entre vampiros e lobisomens. Quem é Adam? Parte 12. Capítulo 101. Ao sair da capela, eu estava contando a Edward uma história sobre Oliver quando meus ouvidos captaram um som estranho. Parando, virei-me para Edward. Você ouviu isso? Perguntei num sussurro. O som que ouvi parecia o de uma pedra quebrando ou possivelmente alguém pisando nela. Escute o que Edward começou quando ouviu o som novamente. Adam, disse Edward, virando a cabeça para o topo dos muros de pedra que cercavam o castelo. Seguindo seu olhar, vi vampiros começando a parar ao longo da muralha do castelo. Isso não é bom, eu disse num tom curioso. Eles descobriram o que aconteceu com o Coven Brando, disse Edward, virando a cabeça para olhar os inúmeros vampiros que se uniam às paredes. Eles não sabiam que nós sabíamos sobre eles. Mas assim que descobriram o que aconteceu com o Coven Brando, decidiram fazer um ataque completo antes que pudéssemos. Esperançosamente nos pegando desprevenidos. Mas isso claramente não funcionou, Edward sussurrou para mim. Não brinca, eu disse num tom normal. Dei um passo à frente e fiquei na frente de Edward enquanto falava. Qual de vocês é o líder? Gritei. Não era necessário que eu fizesse isso, mas eu esperava que fosse alto o suficiente para chamar a atenção de Jane e Julius. Nenhum deles se moveu. Ah, não seja tímido agora. Apareça, covarde, gritei novamente. Covarde, você diz isso, disse uma voz masculina do meu lado em tom pomposo. Virando a cabeça, vi um jovem com longos cabelos loiro-dourados na altura dos ombros, agachado na parede com um sorrisinho no rosto. Essas são palavras muito grandes para uma pessoa. Ele riu. Você é o líder? Gritei. Ele sorriu para mim. Talvez. Ele disse com um pequeno sorriso. Não, você não vai, eu disse, virando a cabeça para olhar para o outro vampiro. Com licença, disse o idiota com a voz ofendida. Você me ouviu. Você é bonito demais para ser o líder, eu disse, continuando a observar os outros vampiros enquanto falava. Mesmo para vampiros, você é bonito. O que significa que você é apenas a fachada para quem realmente está no comando. Eu disse, esperando que Edward estivesse lendo a mente dos vampiros, porque eu não conseguia dizer quem era. É aquele, disse Edward, apontando para um vampiro com cara de rato. O homem tinha altura média, barriga saliente e cabelos castanhos cacheados e sujos. Ah, então você é o líder? Perguntei, virando-me para olhar para o homem. Vi que ele agora estava zombando de nós. Bingo, eu disse, disparando uma arma de dedo em direção ao vampiro. Isso fez levantar uma sobrancelha, mas antes que ele tivesse tempo de perceber o que estava acontecendo, eu estava de pé ao lado dele, erguendo sua cabeça dos ombros com um simples giro de minhas mãos. Assim que os outros vampiros perceberam que eu havia desaparecido de onde estava, eles atacaram. Mas felizmente meus gritos devem ter chamado a atenção de Julius e Jane, porque assim que os vampiros atacantes se moveram, Julius e Jane apareceram como figuras borradas no pátio. Julius parou bem na frente da forma congelada de Edward, levantando suas mãos e 10 vampiros das paredes com sua mente. Jane também parou ao lado de Edward, disparando rapidamente sua habilidade de dor em vários vampiros em rápida sucessão, fazendo-os cair de joelhos com apenas uma fração de segundo de sua habilidade de dor. Durante todo o tempo eu me movia pela massa de vampiros que me cercava, arrancando cabeças e membros com minhas próprias mãos, ocasionalmente usando minha aura para manifestar pequenas lâminas ao longo da parte externa das minhas mãos para cortar os vampiros. Desviando de um golpe de um vampiro atrás de mim, fiquei cara a cara com um vampiro bonitão. Ei, que bom ver você, eu disse em voz alta rindo, antes de esmagar seu rosto chocado entre as palmas das mãos e retornar à luta com facilidade enquanto seu corpo quase sem cabeça caía no chão de pedra. Eu me perdi na luta, mas lembrei de não usar ondas de choque. Se eu fizesse isso, havia uma grande chance de causar danos às muralhas, ao castelo ou aos edifícios ao redor do castelo. A última coisa que eu queria era lidar com Julius vencendo a disputa pelos danos. Virei-me e fui atacar um dos últimos vampiros restantes, mas ele foi puxado para o ar antes que eu pudesse alcançá-lo, para ser esmagado junto com outro vampiro que Julius estava segurando no ar com a força de 2 caminhões colidindo. O som que saiu da colisão parecia muito com o de 2 caminhões. Ignorando esse feito impressionante, eu rapidamente matei o último dos vampiros que ainda estavam de pé. Chutando o corpo de um vampiro morto para o lado, olhei por cima do muro de pedra e vi Julius e Jane se virando e conversando com Edward. Todos ainda estão inteiros? Perguntei com uma voz normal. Virando-se para me olhar, Julius fez um sinal de positivo com o polegar, antes de voltar a falar com Edward. Imaginando que eu poderia começar a lidar com os corpos dos vampiros, comecei a jogá-los por cima do muro e no pátio. Tomando cuidado para não perder nenhum membro, inclinei-me sobre o muro novamente. Por acaso você teria um galão de gasolina? Perguntei a Julius, que agora estava empilhando os corpos dos vampiros com sua telecinese. É gasolina, e sim, nós fazemos isso, disse Julius. Gasolina é a mesma coisa, eu disse, saltando do muro. Sim, mas eu disse corretamente, disse Julius com uma risadinha. É um líquido, não um gás, acrescentou, levantando mais corpos para adicionar à sua pilha crescente de cadáveres. Deixando juntar todos os corpos em uma pilha, caminhei até Jane e Edward, que ainda estavam conversando. Ao alcançá-los, Jane se virou para olhar para mim. Parece que eram todos os covens, ela disse, gesticulando para Edward. Ele diz que conseguiu obter isso das mentes de alguns vampiros antes de você e Julius matá-los. Eu sorri com isso.
Você não adora quando o problema vem até você, eu disse com uma risada. Ela deu um sorriso irônico. Claro, mas normalmente um problema não chega nem perto de 100 vampiros querendo te despedaçar. Ela disse, saindo para ajudar Julius a atear fogo na grande pilha de vampiros. Olhando para Edward, levantei uma sobrancelha. Como você está se sentindo? Perguntei, me concentrando para observar enquanto Julius despejava gás na pilha de vampiros. Estou bem, ele disse, sem parecer que sentia o que dizia. Você tem certeza disso? Perguntei. Ele olhou para a pilha de corpos. Não, ele disse simplesmente. Quer conversar sobre isso? Perguntei. Ele não disse nada e, em vez disso, observou Jane acender um fósforo e jogá-lo na pilha, fazendo com que uma grande coluna de fogo subisse e envolvesse os corpos. Eu tinha reservas quando se tratava de você ser o Adam, disse ele, virando-se para me olhar, mas, durante essa luta, eu nem conseguia acompanhar seus movimentos. Você se movia tão rápido e destroçava vampiros como se fossem feitos de papel de seda. Virei-me para olhá-lo com uma sobrancelha levantada. Onde você quer chegar com isso? Perguntei. Ele deu de ombros, o brilho do grande fogo dançando sobre seu rosto. Sinceramente não sei, disse ele, balançando a cabeça. Talvez agora eu tenha confirmado algo que eu não queria que fosse verdade. Ele disse. Antes que pudéssemos continuar, todos nós viramos a cabeça na direção de um som de batida vindo do portão da frente. Eu disse, alarmada. É a polícia. Eles receberam reclamações sobre barulhos altos de gritos e estrondos que pareciam tiros e explosões, disse Edward, arregalando os olhos. Virando-me para olhar para Julius e Jane, gritei. Não. Antes de desaparecer no prédio, deixando Julius para lidar com o problema. Capítulo 102. Acabamos ficando mais um mês na Inglaterra enquanto eu me certificava de que havíamos acabado com todos os covens envolvidos nesse pequeno golpe de estado contra Julius e Jane. Depois de ir até a residência de cada um dos covens envolvidos, encontrei cartas enviadas entre eles, detalhando seus planos malucos, o que não era muito inteligente. O plano deles era dar um chute em Júlio e Jane, de preferência mortos. Depois de fazerem isso com sucesso, eles iriam enviar um emissário aos Volturi, dizendo-lhes que a Inglaterra era agora um estado de vampiros livres que poderiam fazer o que quisessem. Como eu disse, não é muito inteligente. Fora isso, Julius e Jane levaram Edward pela Inglaterra para lhe mostrar o país, enquanto eu cuidava de todo o resto. Meu pagamento por ter fugido quando toda a força policial apareceu do lado de fora do castelo. Mas não foi tão ruim, não é como se eu não tivesse visto todas as rachaduras e fendas que este país tinha a oferecer. Edward e eu pegamos o navio de volta para a América por volta do final de 1934, em um luxuoso navio de cruzeiro, comemorando o Ano Novo a bordo. Ao atracar em Nova York, fomos pegos por Carlisle. É bom ver você, Carlisle, eu disse, dando-lhe um abraço rápido. Sim, faz só o que alguns meses. Ele riu baixinho, dando um tapinha forte nas minhas costas. Isso não significa que não senti sua falta. Ri pegando minha mala de volta. É bom ver você, Carlisle, disse Edward enquanto ele e Carlisle se abraçavam. Aconteceu alguma coisa importante enquanto estávamos fora? Perguntei, colocando minha mala no porta-malas. Mais ou menos. Carlisle disse, brincando com as chaves nas mãos, sem olhar para mim. Sério? Perguntei, olhando para Edward, que parecia igualmente confuso. E o que mais ou menos aconteceu? Perguntei. Bem, talvez. Tenhamos um novo membro no Coven, disse Carlisle, jogando uma bomba na minha cabeça. O que eu disse em voz alta, incapaz de controlar meu tom. Porra, pensei, surtando mentalmente. Eu tinha planejado salvá-la de alguma forma quando voltássemos da Inglaterra, sem imaginar que ela mudaria tão cedo. Controlando minha reação, mudei meu rosto para uma expressão de felicidade, embora por dentro ainda estivesse em pânico. Que ótima notícia, Carlisle. Estou tão feliz por você, eu disse, dando um passo à frente para lhe dar um tapinha no ombro enquanto abria um sorriso largo. Obrigado, Adam, disse Carlisle, sorrindo quando dei um tapinha em seu ombro. Qual é o nome deles? Perguntei. O nome dela é Rosalie, disse Carlisle, com um pequeno sorriso no rosto. Por que eu, senhor? Gritei em minha cabeça. Rosalie? Edward murmurou baixinho. Ao entrar no Ford de Carlisle, fechei a porta, meus pensamentos vagando enquanto Carlisle ligava o carro. Durante todo o caminho de volta para os apartamentos, Carlisle continuou falando sobre Rosalie, como se estivesse tentando nos convencer a aceitá-la. Interrompendo, tive que perguntar. Há quanto tempo você a transformou? Ele se virou para olhar para mim. Mais ou menos uma semana atrás. Então, na noite de Ano Novo, eu a encontrei em um beco. Ela estava, bem, ela deveria ser a pessoa a te contar. Mas não foi nada bom, Adam. Assenti com a cabeça, lembrando-me de algo que havia escrito no meu diário pessoal escondido. E o que ela tem feito ultimamente? Nada, disse Carlisle, entrando na nossa rua. No momento ela está em nossa casa enquanto se recupera, disse Carlisle. Eu assenti. Então ela não saiu para lugar nenhum? Perguntei. Ele balançou a cabeça e me lançou um olhar preocupado. Por que você pergunta? Porque agora ela é uma vampira e provavelmente quer vingança, eu disse, retribuindo o olhar. Suas sobrancelhas se franziram. Ela disse que não sabia quem a atacou, disse Carlisle, olhando de mim para a estrada. É claro que sim, eu disse, abrindo a porta enquanto Carlisle estacionava em frente ao nosso prédio. Pegando rapidamente nossas malas, fomos para o último andar.
Ficou imediatamente claro que algo estava errado assim que entramos e vimos Esme andando de um lado para o outro no corredor em direção à sala de estar. Graças a Deus você voltou, disse ela para Carlisle, dando a mim e a Edward um sorriso apressado, antes de começar a falar novamente. Rosalie se foi. Ela saiu pela janela do quarto, disse ela, começando a andar de um lado para o outro novamente. Há quanto tempo você percebeu que ela tinha sumido? Perguntou Carlisle. Esme deu de ombros. Talvez 10 minutos depois de você ter saído. Então, cerca de 1 hora atrás, disse Esme, virando-se para nos olhar com olhos preocupados. Será quase impossível encontrá-la, disse Esme, balançando a cabeça de um lado para o outro. Carlisle assentiu enquanto soltava um suspiro. O melhor que podemos esperar agora é que ela volte sozinha, disse ele com um olhar triste. Talvez para todos vocês. Mas acho que consigo encontrá-la, disse eu, procurando no bolso um caderninho preto. Sério? Esme perguntou animadamente. Assenti, folheei o caderno preto e encontrei o ramal do New York Bank. Ao encontrá-lo, fui até o telefone e fiz uma ligação pessoal para o chefe do banco. Depois de fornecer a senha, fui enviado diretamente ao gerente do banco, onde obtive o endereço de um dos funcionários. Escrevi o endereço do apartamento deles num pequeno pedaço de papel, dobrei-o e coloquei-o no bolso. Desliguei o telefone e me virei para ver todos olhando para mim. Quem é esse Sr. King? Perguntou Carlisle. Alguém que eu suspeito ser o alvo dela. O quê? Carlisle e Esme perguntaram em uníssono, confusos sobre como eu já podia ter um suspeito em mente, enquanto Edward permanecia ali com uma expressão entediada. É uma longa história. Explico quando voltar, eu disse, indo em direção à porta. Eu vou com você, disse Carlisle, começando a andar atrás de mim. Parando abruptamente, virei-me para encará-lo. Será melhor se você esperar aqui, eu disse, fazendo um gesto de indicação com as mãos. Mas Carlisle começou antes que eu o interrompesse. Carlisle, deixa eu fazer minha mágica, eu disse, lançando-lhe um olhar severo e mantendo a voz calma. Ele me encarou por um momento antes de concordar com a cabeça. Muito bem, disse ele, dando um passo para trás. Obrigada, eu disse, virando-me e indo em direção à porta novamente. Capítulo 103. De pé na borda do 45º andar de um prédio alto, agachei-me enquanto olhava pela janela para um jovem conhecido, que estava tentando se afogar em álcool enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não importa o quanto você beba, ela ainda vai te pegar, pensei com um sorriso maligno enquanto esperava o momento inevitável em que Rose apareceria. E como eu sabia, ela veio atrás dele. Os sons de tiros e gritos cortavam o ar como uma faca, enquanto Rose matava para chegar até King Jr. Observei enquanto ele começou a chorar e se encurralou num canto enquanto o inevitável começava a acontecer. Os gritos e tiros pararam quase tão rápido quanto começaram, deixando um silêncio definitivo, antes que a porta explodisse e Rosalie, vestida com um vestido de noiva, entrasse. Ela parou logo depois da porta para dar um sorriso malicioso para sua presa, antes de atacar e despedaçar King. Enquanto ela fazia isso, consegui abrir a janela, o que me permitiu entrar furtivamente, enquanto ela fazia suas necessidades. Pisando no chão acarpetado, fechei silenciosamente a janela atrás de mim e caminhei silenciosamente até a grande cadeira de pelúcia no canto da sala. Sentando-me, observei Rosalie arrancar uma perna e depois um braço, batendo no homem com seus próprios membros. Somente quando não havia mais nada além de mingau dele, Rosalie finalmente parou, jogou a cabeça para trás e soltou um suspiro audível. Está se sentindo melhor? Perguntei, colocando a mão no bolso para pegar a cigarreira dourada. Não que eu precisasse fumar, mas queria dar algo para minhas mãos fazerem. Num piscar de olhos, Rosalie se virou mostrando os dentes em um rosnado. Relaxe, sim, eu disse, colocando um cigarro entre os lábios enquanto acendia a tampa do isqueiro. Quem é você? Ela rosnou, preparando-se para me atacar. Levantei a mão para acalmá-la, enquanto acendia o cigarro antes de começar. Sou Adam. Tenho certeza de que o Carlisle já lhe disse quem eu sou, disse eu, dando uma tragada no cigarro. Rosalie arqueou uma sobrancelha enquanto me encarava, sem mudar de atitude. O que foi bom, porque me deu tempo de examiná-la. Ela certamente havia mudado desde a última vez que a vi no banco, tantos meses atrás. Sim, ela ainda parecia a mesma, mas também havia algo muito diferente nela. Sua pele parecia mais lisa, seu cabelo mais vibrante e seus olhos mais penetrantes. Rosalie fez uma careta, suas costas pareceram se endireitar um pouco enquanto ela me olhava. Então uma de suas sobrancelhas pareceu se contrair. Já vi você antes, ela disse, com os olhos ligeiramente perdidos enquanto se lembrava da lembrança. Do banco, ela disse, voltando a focar seus olhos vermelhos sangue em mim. Assenti com a cabeça. Sim, fui eu, respondi, batendo a cinza do meu cigarro no carpete. Que coincidência, não acha? Perguntei com um sorriso irônico. Ela zombou novamente, antes que eu me virasse para olhar a porta. Parece que chegou a hora da nossa grande fuga, eu disse, levantando-me. O quê? Rosalie perguntou enquanto olhava da porta para mim. Mais policiais estão subindo pelo elevador agora. Eles acabaram de entrar no térreo, eu disse, caminhando até as cortinas. Ela olhou para mim com uma sobrancelha levantada. Você deve estar brincando, disse ela, olhando para o elevador solitário no final do corredor, através da porta quebrada. Não, não estou, respondi, tirando o isqueiro do bolso. Agora, se você não se importar, poderia abrir aquela janela ali para que possamos sair enquanto eu cubro seus rastros. Perguntei enquanto colocava fogo nas cortinas, depois na cama e em outras coisas inflamáveis.
Depois de esperar até ter certeza de que o quarto estava bem e em chamas, acompanhei Rosalie para fora do quarto. Assim que ela estava subindo no parapeito da janela, nós dois viramos a cabeça ao som do elevador se abrindo no corredor. Ouvi Rosalie dizer baixinho enquanto eu subia na borda ao lado dela. E agora? Rosalie perguntou enquanto olhávamos para a cidade iluminada abaixo de nós. Vamos pular, eu disse, dando uma última tragada no meu cigarro antes de jogá-lo fora. Pule, Rosalie pediu, alarmada. Pule, eu disse, virando-me para olhá-la com um sorriso irônico. Podemos mesmo fazer isso? Ela perguntou, alarmada. Posso sim, mas normalmente para vampiros como você não. No momento, você é muito mais forte do que um vampiro comum e consegue fazer coisas incríveis como essa, eu disse enquanto o calor da sala em chamas atrás de nós aumentava. Ela olhou para o chão bem abaixo de nós e depois voltou a olhar para mim. Medo de altura? Perguntei com um sorriso brincalhão. Sim, ela disse quando ouvimos o som de madeira quebrando atrás de nós. Bem, não tenha pressa. Temos mais alguns minutos antes que o fogo faça o cômodo atrás de nós desabar, eu disse, encostando-me na parede de tijolos do vão da janela. Não consegui deixar de rir silenciosamente enquanto pensava na nossa situação atual. Rosalie trocava o peso de um pé para o outro enquanto ganhava coragem em um vestido de noiva branco no 45º andar de um luxuoso prédio de apartamentos com uma lareira acesa atrás de nós. Enquanto ela estava ali, ouvi as vigas e os tijolos começando a desabar atrás de nós. Acabou o tempo, eu disse, agarrando rapidamente o braço de Rosalie antes de me inclinar para trás. Rosalie soltou um grito ensurdecedor quando caímos, suas unhas cravando em meus braços enquanto eu me posicionava para ficar embaixo. Olhando para baixo, vi que ela estava com os olhos fechados enquanto enfiava a cabeça no meu peito. Você está perdendo a melhor parte, eu disse rindo alto, enquanto observava a saliência onde estávamos desabar. Girando nossos corpos, levantei Rosalie um pouco para que quando pousássemos, fossem meus pés tocando o chão em vez dos dois ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu. Meus pés bateram no chão, rachando o concreto sob mim 1 metro em todas as direções, meus sapatos de $200 explodindo com a força da minha aterrissagem. Fiquei ali por um momento enquanto o som da sirene se aproximava e as pessoas começavam a se alinhar nas ruas para assistir ao prédio em chamas. Olhando para os rostos, tentei ver se tínhamos sido vistos, o que não aconteceu. A atenção de todos estava voltada para o prédio em chamas. Ótimo, eu disse, olhando novamente para Rosalie, que eu ainda segurava no chão. Sua cabeça ainda estava enterrada em meu peito, assim como suas unhas em meus antebraços. Pode me soltar agora, eu disse, colocando-a suavemente no chão. Ela levantou a cabeça e olhou ao redor. Seus olhos estavam arregalados de surpresa e espanto enquanto olhava para onde estávamos. Nós conseguimos. Você conseguiu, ela disse, virando a cabeça para me encarar com admiração. Dei um sorriso irônico para ela. Bem, sim, eu disse com uma risada. Não sei você, mas eu gostaria de evitar ser esmagada por um teto desabando, eu disse quando ela finalmente soltou as unhas da minha pele. Quando ela soltou as unhas, vi que havia pequenas manchas de sangue na minha camisa branca, onde suas unhas tinham cravado na minha carne. Eu vi quando o cheiro a atingiu, suas narinas se dilataram enquanto ela cheirava o ar. Eu não faria isso se fosse você, eu disse, cruzando os braços atrás de mim. Meu sangue é tóxico para vampiros, eu disse, dando a ela um sorriso tímido. Eu não estava, ela disse com uma expressão irritada enquanto se virava para olhar o grande grupo de pessoas que começava a aparecer na calçada para observar o incêndio. Devemos ir, eu disse, me afastando um passo de Rosalie. Sim, ela disse, virando-se para me seguir. A gente devia parar para comprar umas roupas novas para você. As suas estão todas ensanguentadas, eu disse, antes de olhar para os meus pés agora descalços. E uns sapatos novos para mim, eu disse rindo, enquanto começava a caminhar em direção a uma loja de vestidos e roupas masculinas que eu sabia que ficava ali perto. Enquanto eu caminhava, Rosalie acelerou o passo para caminhar ao meu lado. Como você sabia onde eu estava? Perguntou Rosalie, com os olhos fixos na minha cabeça como lasers. Eu tinha uma suspeita, eu disse, olhando para ela. Uma suspeita? Ela perguntou. Lembrei de ter visto você conversando com aquele tal de King no banco. Então passei no apartamento dele para ver se você tinha ido lá. E no fim das contas, sim, respondi, desviando de um grupo de pessoas que caminhava pela calçada para dar uma olhada no prédio em chamas. Como você sabia que ele morava lá? Ela perguntou. Uma ligação simples, eu disse. Todos os endereços dos meus funcionários estão arquivados, então tudo o que precisei fazer foi ligar. Rosalie pensou por um momento antes que o objeto caísse sobre ela. Espera, mas ele trabalhava em Gringotts, ela disse, olhando para mim. Olhei para ela com uma sobrancelha levantada e um pequeno sorriso. Eu sou dona de Gringotts, eu disse, sorrindo enquanto observava seu rosto passar por uma dúzia de emoções de choque. Mas ela gaguejou. Chegamos à loja alguns minutos depois, onde comprei um par de sapatos barato e algumas peças de roupa para Rosalie, que estava esperando em um beco não muito longe dali. Entregando a bolsa, me afastei dela enquanto ela começava a tirar o vestido encharcado de sangue. Ouvi o farfalhar da bolsa antes de uma zombaria. Parecem roupas que minha mãe usa, disse ela, antes de vestir as roupas. Você pode se livrar deles quando chegarmos em casa. São só para a gente chegar sem chamar a polícia, porque você está com um vestido coberto de sangue, eu disse, pegando minha cigarreira de novo enquanto esperava Rosalie terminar de se vestir. Depois que ela terminou de se vestir, pegamos um táxi para casa.
Depois de dar algumas notas e uma gorjeta ao motorista, saímos do táxi. Você acha que Carlisle vai ficar bravo? Rosalie perguntou num sussurro enquanto estávamos na calçada em frente ao prédio. Olhando para ela, sorri. Não, ele não vai ficar bravo, eu disse, dando-lhe um sorriso reconfortante. Carlisle tem algo que a maioria não tem, compreensão e paciência. Ele sabe como é ser tomado pelas emoções e querer vingança. Ele verá isso como um passo na sua jornada, eu disse. Rosalie franziu a testa e olhou para as mãos que ainda tinham sangue seco. Ela olhou para eles por alguns segundos antes de cerrar os punhos. Vamos, disse ela, antes de começar a caminhar em direção às portas do prédio. Capítulo 104. O encontro de Rosalie e Edward foi o que pode ser melhor descrito como seco. Os dois eram completamente opostos um do outro, mais ou menos. Ambos eram indivíduos muito temperamentais na maior parte do tempo. Pelo menos Edward está. Rosalie tem um motivo para estar de mau humor, já que faz apenas alguns dias que ela passou por um final muito traumático em sua vida mortal. Enquanto Edward sempre foi assim sem nenhum motivo real. Eu poderia ajudar Rosalie a lidar com isso, mas ajudei Edward da melhor forma que pude. Tudo isso poderia ser resolvido mais tarde. Hoje eu tinha alguns negócios para tratar. No dia seguinte a levar Rosalie para casa, me vesti e fui para o restaurante onde Evelyn trabalhava, pensando que já fazia tempo demais que não havia. Parando no meio-fio, saí e entrei. O ambiente era o de sempre, e fiquei pensando o quanto eu sentia falta disso. Olhando ao redor, procurei pela figura familiar de Evelyn, mas não a vi. Caminhando até meu lugar de sempre, que estava vago, sentei-me e esperei. Mas enquanto esperava, continuei olhando ao redor, ainda sem vê-la, embora esse fosse o horário em que ela normalmente trabalhava. Depois de alguns minutos, acenei para uma das garçonetes que passava. A mulher era mais velha e parecia bastante desgrenhada. Com licença, senhorita, perguntei quando ela passou. O que foi? Ela perguntou, tirando um bloco de notas do vestido. Por acaso você sabe se Evelyn trabalha hoje? Perguntei. A mulher mais velha resmungou. Evelyn não trabalha mais aqui, disse ela, franzindo a testa. Minhas sobrancelhas se ergueram enquanto ela falava. Não funciona mais aqui? Sério? Para onde ela foi? Perguntei. Não faço ideia, disse a mulher. Ela entrou e pegou o resto do pagamento antes de desaparecer. Sem aviso nem nada. Agora você vai fazer o pedido ou vai ficar me questionando? Perguntou a mulher, batendo o lápis no bloco de notas. Estou bem, obrigada, eu disse, recostando-me na cadeira enquanto refletia sobre a notícia. Ela não mencionou nada sobre ter ido embora da última vez que nos vimos. Mas isso foi há quase meio ano, merda. Pensei, percebendo que eu tinha simplesmente sumido dela por mais de meio ano. Droga, 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 pensei repetidamente. Para mim, meio ano poderia muito bem ter sido alguns dias, mas para ela, meio ano era bastante tempo. Então ela seguiu em frente para coisas melhores, provavelmente pensando em mim como uma pessoa por quem ela gostou por alguns meses antes de eu sumir com ela. Soltando um longo suspiro, levantei-me da cadeira e olhei ao redor do restaurante. Não tinha mais motivo para voltar. Assim que me cansei da sala, saí, entrei no carro e dirigi de volta para casa. Enquanto me batia mentalmente na cara pelo fato de ter deixado escapar o primeiro interesse vivo que tive desde que cheguei a este mundo. Parando em frente ao nosso prédio, dei minhas chaves ao porteiro para estacionar o carro enquanto me dirigia para o apartamento. Ao abrir a porta da frente, pude ouvir vozes vindas da sala. Ao entrar, vi todos sentados em cadeiras enquanto viravam a cabeça para olhar para mim e a conversa parou. Está tudo bem? Perguntei, tirando o chapéu e o casaco. Sim, está tudo bem, disse Esme, sorrindo enquanto gesticulava para uma cadeira vazia. Caminhando até lá, sentei-me no assento vago e olhei para os rostos de todos. Então o que está acontecendo? Perguntei. Todos nós concordamos que é hora de partir, disse Carlisle, olhando para mim. Eu balancei a cabeça. Parece bom para mim, eu disse, observando Carlisle levantar uma sobrancelha. Você quer vir conosco? Ele perguntou, mas você não tem um. Interrompi-o antes que ele pudesse continuar. Ela seguiu em frente. Eu disse, dando de ombros. O tempo passa de forma diferente para mim. O que eu pensava que não era tão longo, na verdade, era muito mais longo e eu perdi essa chance. Não tenho nada me prendendo aqui agora. Eu disse, apressada e querendo que seguíssemos em frente. Então, onde você decidiu? Perguntei, juntando as mãos, esperando que ele não insistisse no assunto. Todos me olharam por um momento antes de Esme falar. Decidimos ir para o Tennessee. Tennessee. Eu gosto, eu disse, me levantando. Quando vamos embora? Em 3 dias, uma empresa enviará nossos pertences não essenciais para nossa nova casa, disse Carlisle. Eu balancei a cabeça. Certo, eu disse, me virando e indo para o meu quarto. Fechei a porta, não me despi e caí na cama, adormecendo rapidamente sem querer. Acordei quando alguém bateu na minha porta. Rolando, percebi que tinha adormecido e que agora estava escuro lá fora. Sim, perguntei em um tom de voz normal, sentando-me na cama. Abrindo a porta, vi que era Carlisle. Eu queria saber se você gostaria de ir conosco na nossa caçada? Perguntou Carlisle. Você não tem trabalho? Perguntei, olhando para o pequeno relógio na mesa de cabeceira e vendo que já passava um pouco da meia-noite. Já pedi minha licença, disse Carlisle, abrindo mais um pouco a porta e se apoiando no batente com o rosto pensativo. Como você está? Perguntou ele, preocupado. Olhei para ele. Estou bem. Por que você pergunta? Bem, você parece ter gostado mesmo, Evelyn.
seria perfeitamente razoável ficar um pouco chateada. Ele disse. Levantei-me da cama e fui até o armário enquanto um pequeno sorriso se espalhava pelo meu rosto. Carlisle, vivi tempo demais para lamentar a perda de uma garota que mal conheci. Claro que pensei em mais coisas com ela do que apenas nos conhecermos, mas a vida é assim, especialmente para pessoas como nós, disse eu, vestindo uma calça jeans e uma camisa branca. O que eu disse era verdade. Claro que fiquei chateado pela chance perdida de vivenciar algo que ainda não tinha vivenciado nesta vida, mas eu sabia que a chance voltaria. Talvez não hoje, mas quem sabe talvez amanhã ou daqui a 100 anos. Vou esperar pelo certo. Calcei meus sapatos e fomos até a sala de estar, onde todos estavam reunidos. Pegamos 2 carros para chegar a uma floresta nos arredores da cidade, onde Carlisle ouviu dizer que havia uma grande população de veados. Eu dirigia meu carro com Rosalie no banco do passageiro, enquanto Carlisle dirigia na minha frente em seu próprio carro com Esme e Edward. O carro estava silencioso, além do barulho do próprio carro. Há quanto tempo você sabe, Carlisle? Rosalie perguntou, quebrando o silêncio. Olhei para ela e seus olhos vermelhos sangue encontraram os meus. Desde cerca de 1641. Por que você pergunta? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Ela deu de ombros. Eu só estava curiosa. Eu não sabia a idade do Carlisle. E a Esme e o Edward? Perguntou Rosalie. Ambos ainda são relativamente jovens, em idade de vampiro. Edward foi transformado em 1918, enquanto Esme foi transformada em meados dos 20 anos, eu disse, girando o volante enquanto Carlisle entrava em uma estrada secundária. E você? Rosalie perguntou. Carlisle disse que você era uma velha amiga dele, mas ele não especificou, nem me disse o que você é. Rosalie perguntou, mudando o peso do corpo no assento para me encarar. Bem, para começar, sou humano, só que com imortalidade e habilidades que um vampiro poderia ter, sem o acréscimo de precisar de uma dieta líquida. E segundo, tenho quase 6.000 anos pelo que me lembro. O carro ficou em silêncio novamente. 6.000 anos. Rosalie disse suas palavras cambaleando enquanto ela tentava imaginar todo aquele tempo em sua cabeça. Assenti com a cabeça diante das palavras dela. E você é um imortal? Ela perguntou, questionadora. Sim, eu disse quando encontramos um obstáculo na estrada. Como? Rosalie perguntou, surpresa. Dei de ombros. Essa é uma pergunta mais difícil de responder, eu disse com um bufo. Acho que depende de quem você pergunta. Para alguns, sou Adam, o primeiro homem, enquanto para outros, sou apenas uma aberração com poderes em um mundo cheio de outras aberrações. Eu ri. Desculpe, você acabou de dizer Adam, o primeiro homem? Ela questionou, séria. Eu balancei a cabeça. Sim, respondi, despreocupadamente. Capítulo 105. De ponto de vista Rosalie, o homem era um enigma. Um mistério envolto em um quebra-cabeça envolto em uma charada. Claro, Carlisle disse que era velho, assim como Esme. Mas será que ele realmente era quem ele disse? Nenhum deles disse nada sobre ele ser o primeiro homem. Ele certamente não agiu como eu esperava que o primeiro homem agiria. Seu rosto jovem, olhos cheios de um otimismo alegre e um sorriso irônico, sempre pronto para dar uma piada em qualquer oportunidade. Não a figura endurecida de alguém que só Deus sabe quantos anos viveu aqui na Terra, como eu havia imaginado. Mas isso não quer dizer muita coisa, pois nunca li a Bíblia antes. Recostei-me no couro macio do banco do carro com a mente empolvorosa. Por fim, decidi fazer outra pergunta quando consegui organizar meus pensamentos. O que você pensa que é? Perguntei. Adam olhou para mim com outro de seus pequenos sorrisos. Não sei exatamente, ele disse. Mas fui interrompido. Minha primeira lembrança foi por volta do ano 4000 a.C., não me lembro de nada antes disso. Pelo que sei, eu poderia ser o primeiro homem, mas ao mesmo tempo, poderia simplesmente ser outra coisa, disse ele. Seguindo o carro de Carlisle por outra estrada lateral, que nos levou para dentro de uma área arborizada. Mas qual você acha que é? Insisti. Ele soltou um suspiro antes de responder. Acho que é o que ajuda as pessoas. Ele disse, certamente ajudou Carlisle e Edward a aceitarem a existência deles quando pensaram que eu era o primeiro homem. Mas se ajuda os outros a pensarem que sou apenas um ser sobrenatural estranho, então tudo bem para mim também. Que estranho, pensei. A perspectiva de Adam era diferente de tudo que eu já havia visto. Era como se ele existisse em um espaço além do tempo e em um mundo só seu. Sua indiferença em relação à sua identidade era ao mesmo tempo perturbadora e fascinante. O carro se movia suavemente pela estrada sinuosa, a densa floresta roçando as bordas da trilha. Observei a interação de luz e sombra no rosto de Adam, suas feições tranquilas, porém enigmáticas. Como se ele guardasse segredos capazes de desvendar a própria trama da existência. Seu comportamento, porém, era reconfortante, uma aceitação calma do que ele era ou não era. O que você quer dizer com ajudar as pessoas? Perguntei-me, atraído por sua abnegação. Ele riu baixinho, um som quase musical no silêncio do carro. É exatamente isso que quero dizer. Se a minha presença traz conforto ou compreensão aos outros, então cumpri um propósito. Talvez não seja sobre quem eu possa ser, mas sobre quem eu sou agora. Suas palavras ressoavam com uma simplicidade que contrastava com a complexidade de sua existência. Era uma perspectiva que eu invejava, uma liberdade das amarras das expectativas de identidade.
Eu havia passado grande parte da minha vida tentando afirmar quem eu era, mas ali estava alguém que parecia perfeitamente satisfeito em deixar que os outros o definissem, contanto que isso servisse a um bem maior. Pensei nisso enquanto continuávamos dirigindo. O silêncio entre nós não era constrangedor, mas sim repleto de uma compreensão silenciosa. Ada não precisava provar a si mesmo, ele simplesmente era. Foi uma lição de humildade e graça que me pareceu estranhamente reconfortante, como um lembrete gentil de que, às vezes, a busca por si mesmo tem menos a ver com encontrar respostas e mais com acolher as perguntas. Ponto de vista de Adam. Estacionando o carro de Carlisle no acostamento, desliguei o carro e saí, seguido por Rosalie. A noite estava fresca, o ar estava cheio do aroma fresco da floresta. Caminhando até a frente do meu carro, encostei-me no capô, esperando Carlisle, Esme e Edward se aproximarem. Rosalie caminhou até a frente do carro e se encostou na frente ao meu lado. Virei a cabeça e arqueei uma sobrancelha enquanto observava a pequena distância entre nós, que não era grande coisa. Ela não pareceu notar meu olhar e apenas continuou observando os outros Cullen saírem do carro de Carlisle. Claro, ela percebeu que eu estava olhando para ela, mas ela pareceu não se importar. Virando a cabeça ao ouvir o som de passos pesados, virei-me e vi todos caminhando em nossa direção. Carlisle e Esme tinham um brilho nos olhos. Ah, droga, pensei, afastando-me um pouco de Rosalie, antes que eles pudessem pensar em algo que não fosse verdade. Este lugar normalmente tem bastante caça para caçar. Eu e Esme levamos Edward. Adam, você leva Rosalie. Ela só caçou animais uma vez, então você deveria ajudá-la se algo acontecer, disse Carlisle rapidamente, sem me deixar dizer nada antes de Esme agarrar o braço de Edward e desaparecer na floresta. Ei, espera, só comecei, mas Carlisle desapareceu antes que eu pudesse reclamar dos pares. Esses desgraçados, pensei, ouvindo uma risadinha de Carlisle, que já estava alcançando Esme e Edward, que seguiam o cheiro de um grupo de veados. Ao me virar, vi um pequeno sorriso no rosto de Rosalie enquanto ela se empurrava para fora do carro. Bem, acho que somos só nós dois, ela disse, virando-se para olhar para mim. Acho que sim, respondi secamente, também me empurrando para fora do carro. Abrindo meus sentidos, pude ouvir as inúmeras batidas cardíacas de uma matilha de veados na direção oposta de Carlisle, Esme e Edward. Tem uma manada de veados ali, eu disse, apontando para a nossa esquerda. São 4. Mais do que você vai precisar, eu disse, tirando o casaco. Rosalie virou a cabeça na direção que eu apontei enquanto eu tirava meu casaco, com uma sobrancelha levantada. Tem certeza? Ela perguntou. Balancei a cabeça e disse, consigo ouvir os batimentos cardíacos deles. Eles estão a cerca de 1 quilômetro de distância, disse eu, pendurando meu casaco no enfeite do capô do meu carro. Ela olhou para mim, depois para a floresta, antes de dar de ombros. Se você diz, só se certifique de que consegue acompanhar, disse ela, lançando-me um sorriso diabólico antes de seguir na direção do rebanho. Eu ri, é você quem precisa acompanhar, eu disse antes de dar uma longa passada de corrida, depois um salto no ar, lançando-me uns 3 metros no ar. Caí a uns 3,5 metros da sua figura borrada, fazendo-a tropeçar em seus passos. Segurei-a antes que ela caísse de cara no chão, e a coloquei de pé novamente rindo. Acompanhe-a se puder, eu disse com um sorriso irônico, recuando e olhando para ela. Rosalie me deu outro sorriso irônico antes de desaparecer, nem mesmo na direção do servo, mas em uma direção aleatória. Seguindo-a, levei apenas um segundo para igualar meus passos aos dela. Aonde você vai? Perguntei, desviando de árvores e arbustos enquanto falava. Ela virou a cabeça para me olhar com um brilho nos olhos, enquanto mudava abruptamente de direção em minha direção, batendo o ombro no meu e me fazendo bater em uma árvore. A árvore explodiu com a força do impacto, espalhando estilhaços em todas as direções enquanto eu rolava com o impacto. Então é assim que você quer fazer isso? Eu disse com uma risada na direção de Rosalie, que não parava de correr. Sentei-me e limpei as lascas de madeira de mim e minhas roupas agora rasgadas. Ouvi uma risada escapando de Rosalie enquanto ela mudava de direção em direção ao rebanho de veados. Levantei-me, tirei os sapatos e enterrei os pés descalços na terra antes de me lançar na direção de Rosalie. Ponto de vista de Carlisle, Esme e Edward. Todos os 3 Cullens ergueram os olhos abruptamente de seus servos recém-bêbados e os dirigiram na direção de um estrondo alto à distância. Você acha que eram eles? Perguntou Esme, com um pequeno sorriso no rosto enquanto se levantava do corpo de um veado. Não vejo o que mais poderia ter acontecido aqui longe, disse Carlisle, caminhando até Esme e envolvendo sua cintura com a mão. Você acha que eles combinam? Pergunta Esme, virando-se para olhar para Carlisle. Carlisle deu um sorriso irônico. Só podemos esperar. Você quer dizer, como, parceiros? Perguntou Edward, caminhando até ficar ao lado deles. Tanto Esme quanto Carlisle se viraram para olhar para Edward, com sorrisos nos rostos, nenhum dos dois disse nada. É ponto de vista de Rosalie? Ele era rápido, muito rápido. Nem mesmo na minha velocidade máxima, que nem Carlisle nem Esme conseguiam acompanhar com minha força atual de recém-nascido. Mas ele parecia ser capaz de fazer isso com facilidade. Virando-me para olhar por cima do ombro, vi que ele me alcançou em questão de segundos. Suas roupas agora rasgadas em vários lugares por causa do meu pequeno truque para ganhar tempo e distância entre nós, exibindo partes de seu torso esculpido por baixo da camisa. Também vi que ele estava descalço e com um largo sorriso no rosto. Mesmo agora, eu podia dizer que se ele quisesse, ele poderia correr em círculos ao meu redor, o que me deixou atordoado. Quão poderoso ele era!
seguindo meu passo novamente, mas deixando alguma distância entre nós para que eu não pudesse empurrá-lo contra uma árvore como antes, ele falou. Então é assim que você quer fazer? Ele perguntou, virando-se para me olhar, seus olhos cinzentos brilhando de alegria enquanto ele desaparecia da minha vista. Virei a cabeça e procurei para onde ele tinha ido, mas não consegui encontrá-lo. Continuando meu passo, continuei, mas antes que eu percebesse o que estava acontecendo, fui agarrado pela minha perna esquerda e puxado para cima, jogado no ar com mais força do que eu jamais havia sentido antes. Passando por entre as árvores acima, corrigi meu corpo para poder ver o que estava acontecendo. Olhando para baixo, vi que tinha sido jogado a nada menos que 15 metros acima das árvores. A altura era assustadora, mas também de tirar o fôlego. Enquanto eu absorvia tudo, observei Adam pular no ar abaixo de mim, a força do seu pulo quase rápido demais para que eu pudesse acompanhar. Sua figura era um borrão quando ele veio em minha direção, mas novamente ele me agarrou ao passar em disparada, me levando mais alto no ar com seu impulso. Torcendo o corpo enquanto me agarrava, ele me jogou mais para cima. Mas quando ele estava prestes a fazer isso, tive um vislumbre de seu rosto. Seus olhos brilhavam sob a luz da lua cheia com tanta alegria que parecia não ter fim. Como ele pode ser tão alegre? Pensei comigo mesmo enquanto o tempo parecia passar mais devagar. Ele deve ter visto coisas terríveis naqueles milhares de anos, mas aqui estava ele, voando pelo céu noturno comigo, com uma expressão de pura alegria no rosto. Quando chegamos ao ápice da nossa trajetória, suspensos momentaneamente no ar frio da noite, senti uma estranha sensação de libertação, uma liberdade que eu não sentia há anos. Foi como se, por um breve momento, o peso do meu passado tivesse sido tirado de mim e eu fosse simplesmente parte dessa dança selvagem acima das copas das árvores. Assim que começamos a descer, Adam girou o corpo, segurando minhas laterais com as duas mãos enquanto me jogava novamente no ar. Dei uma risada alta enquanto voava para cima, o ar passando por mim como se, pela primeira vez na minha vida, eu tivesse experimentado a verdadeira liberdade. Liberdade de expectativas, liberdade de ter que fingir para ser aceito nos círculos ricos da minha família e liberdade da minha nova realidade. Ao chegar ao ápice novamente, olhei para cima enquanto meu corpo se endireitava, com a lua cheia me cumprimentando. Por um segundo, senti como se estivesse suspenso no ar e flutuando no céu noturno, o que me permitiu ver a beleza do mundo ao meu redor. Lentamente comecei a cair novamente, mas sem nenhuma preocupação no mundo, enquanto soltava uma risada de alegria. A gravidade me puxando de volta para a terra, onde vi Adam lá embaixo, através das árvores. Ele me pegou habilmente, nos girando em uma pirueta divertida antes de me colocar delicadamente de pé no chão da floresta. Sem fôlego e eufórico, mal consegui conter o riso que borbulhava dentro de mim. Você é louco, exclamei, meio pasmo, meio incrédulo. Não acredito que você fez isso. Ele sorriu, o luar lançando um brilho suave em seu rosto. Às vezes é preciso deixar ir para se sentir verdadeiramente vivo, respondeu ele, sua voz uma carícia suave contra a noite. A vida é curta demais, mesmo para aqueles de nós que vivem para sempre, para nos abstermos de momentos como estes. Suas palavras tocaram profundamente em mim. Passei tanto tempo tentando controlar cada aspecto da minha existência, moldar minha identidade de uma forma que fizesse sentido para mim. Mas aqui estava alguém que parecia abraçar o caos, que encontrava beleza na imprevisibilidade da vida. Foi uma lição que eu não sabia que precisava, um lembrete de que talvez haja mais na existência do que os papéis que escolhemos desempenhar. Por um momento ficamos ali, lado a lado na floresta iluminada pela lua, cercados pela sinfonia da noite. O mundo parecia vasto e cheio de possibilidades, como se tudo pudesse acontecer, e estávamos limitados apenas pelos limites da nossa imaginação. Obrigada, eu disse suavemente, encontrando seu olhar, por me lembrar que há mais na vida do que eu já conheci. Ele sorriu, com calor nos olhos que pareceu tocar minha alma. Sempre que quiser, respondeu ele, e eu sabia que ele falava sério. No abraço iluminado pela lua da floresta, uma onda impulsiva de emoção surgiu dentro de mim, me compelindo a agir por um impulso que eu nunca havia sentido tão fortemente antes. O mundo parecia prender a respiração, o ar da noite carregado de uma antecipação elétrica enquanto eu me virava para Adam. Seus olhos, aqueles enigmáticos globos cinzentos, encontraram os meus, e neles vi um reflexo da minha própria admiração e anseio. Eles refletiam a aventura e a liberdade que acabávamos de compartilhar, a alegria desinibida que me elevara acima dos meus próprios medos e limitações. Era como se naqueles momentos fugazes tivéssemos transcendido o próprio tempo, existindo apenas no agora, livres do fardo do passado ou do futuro. Antes que eu pudesse duvidar de mim mesma, antes que a parte racional de mim pudesse me alertar contra um ato tão imprudente, fechei o espaço entre nós, inclinando-me para pressionar meus lábios suavemente contra os dele. Foi um beijo nascido da espontaneidade, uma doce colisão de curiosidade e gratidão, envolta no calor de uma liberdade recém-descoberta. Por um instante, o tempo pareceu parar. O mundo ao nosso redor desapareceu em segundo plano, deixando apenas o suave farfalhar das folhas e o chamado distante de criaturas noturnas. Seus lábios eram tão quentes quanto seu sorriso, e a conexão parecia tão natural quanto respirar um dia foi, como se estivesse esperando por este exato momento para se revelar. Adam enrijeceu-se momentaneamente, pego de surpresa com os olhos arregalados. Ponto de vista de Adam. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Você já sentiu sua mente ficar completamente em branco? Como se tudo em sua mente tivesse sido jogado para fora de seus ouvidos e agora não houvesse nada ali além de espaço em branco.
Se sim, agora você sabe como eu estava me sentindo enquanto olhava para a linda loira na minha frente, que me encarava com olhos travessos. Isso era demais para eu lidar naquele momento. Primeiro, isso poderia mudar muitas coisas neste mundo relacionadas aos Cullen, e segundo, por que não me importei no momento que isso aconteceria? Bom, eu não diria que não me importei, mas no mesmo momento meu corpo estava pensando uma coisa, enquanto minha mente estava pensando outra, e ativamente tentando lutar contra isso. A tudo isso se somava o fato de que eu ainda não achava que estava realmente pronta para um relacionamento, não importava o quanto eu pensasse o contrário. Nos últimos 6.000 anos, meu relacionamento com mulheres consistia apenas em conhecidos e encontros de uma noite, não em relacionamentos de longo prazo. Tudo isso era o mesmo problema que me impedia de ter um relacionamento com Evelyn, exceto pelo fato de ela ser mortal. Agora eu só tinha que lidar com a possível mudança da história se algo começasse entre mim e Rosalie. Você está bem? Perguntou Rosalie, inclinando-se para mais perto de mim enquanto perguntava. Dando um passo para trás, levantei minhas mãos. Sim, estou bem. É que, isso é um pouco demais para mim no momento, respondi apressadamente, dando mais um passo para longe dela. Eu pude ver em seus olhos que minha resposta não foi exatamente o que ela esperava. Vamos procurar os outros, eu disse, me afastando abruptamente dela. Quando me virei, senti uma das mãos de Rosalie agarrar meu antebraço, me parando no lugar. Adam, disse ela com a voz firme. Desculpe se fui muito precipitada. Não consegui me conter, nem pensei, eu só. Ela começou, mas eu a interrompi antes que ela pudesse continuar. Me perdi no momento, eu disse, terminando a frase dela, eu também, eu disse, dando a ela um pequeno sorriso falso que eu esperava que parecesse real. Vamos. Eles provavelmente estão nos esperando, eu disse enquanto Rosalie soltava meu braço. Correndo pela floresta, de repente entramos na estrada de cascalho onde nossos carros estavam estacionados. Carlisle, Esme e Edward estavam parados ao redor do carro de Carlisle, perdidos em uma conversa sussurrada antes de nos verem. Ah, que bom que vocês dois se juntaram a nós. Estávamos quase prontos para começar uma equipe de busca, disse Carlisle, com um sorriso largo no rosto, mas eu o ignorei. Coloquei a mão no bolso e peguei as chaves do carro enquanto abria a porta. Liguei o motor, engatei a ré e fiz a volta, antes de acelerar na estrada de volta para Nova York. Idiota, idiota, idiota. Eu repetia, apertando o volante com mais força enquanto dirigia. Como você pôde deixar isso acontecer? Eu dizia para mim mesmo, repassando os eventos daquela noite na minha cabeça. Desde o passeio de carro até o momento em que a joguei para o alto, assisti novamente com uma lembrança quase perfeita, mas ainda assim, não consegui ver onde tudo tinha dado errado. Ponto de vista de Carlisle? Parado na frente do meu carro, observei o carro de Adam rugindo pela estrada, deixando todos nós em uma nuvem de poeira e silêncio. Seu rosto estava sério e sério, o oposto completo de seu comportamento alegre habitual. Virando a cabeça, vi Rosalie observando o carro de Adam desaparecer na estrada com um olhar triste e preocupado no rosto. Caminhando até ela, olhei para a estrada e depois de volta para ela. O que aconteceu? Perguntei gentilmente, preocupada com o que poderia ter irritado Adam e preocupado Rosalie. Normalmente, na minha experiência, era preciso muita coisa para irritá-lo. Então, o que quer que tenha sido, deve ter sido algo bem grande. Eu não. Rosalie começou, mas não conseguiu terminar as palavras. Ela beijou Adam, Edward disse com a voz surpresa, andando ao redor do carro até onde podíamos vê-lo. Rosalie virou a cabeça bruscamente para o lado, lançando olhares furiosos para Edward. Fique fora da minha cabeça, rosnou ela. Alguém tinha que contar a eles, disse Edward, despreocupadamente, enquanto encostava as costas no carro. Levantei as mãos para interromper a discussão entre eles, querendo chegar ao cerne da questão. O que aconteceu? Perguntei, olhando para Rosalie. Ela soltou um suspiro enquanto passava a mão pelos longos cabelos dourados. Sinceramente, não saberia te dizer, Rosalie disse, balançando a cabeça. Aconteceu tão rápido. Eu nem pensei. Está tudo bem, Rosalie disse Esme, indo até ela para esfregar a mão nas costas. Vamos voltar, eu disse, esperando encontrar Adam antes que ele desaparecesse em uma de suas aventuras sempre que algo o incomoda. Entramos todos no carro e rapidamente seguimos Adam. Levamos quase 1 hora para finalmente chegar ao hotel. O caminho inteiro até lá foi tranquilo. Entregando as chaves ao manobrista, atravessamos o hall de entrada até nosso elevador privativo, em direção à nossa casa atual. Ele não estava lá. Assim que entramos na casa, verifiquei o quarto dele enquanto Rosalie se trancou no seu próprio quarto. Soltando um suspiro, fechei a porta do quarto de Adam e entrei na sala de estar, onde Esme e Edward estavam sentados. Talvez a gente consiga vencê-lo aqui, disse Esme, com a voz cheia de esperança. Edward balançou a cabeça rapidamente. Duvido muito. O Adam provavelmente está só dirigindo por aí, tentando lidar com o que está passando pela sua cabeça. Verdade, concordei, afundando-me numa poltrona. Ele sempre foi do tipo que processa as coisas nos seus próprios termos e no seu próprio tempo. Não devemos pressioná-lo, mas espero que ele saiba que estamos aqui para ele. Esme sentou-se ao meu lado, seus olhos buscando os meus em busca de segurança. Ele faz parte da nossa família há algum tempo, Carlisle. Espero que ele perceba que não importa o que aconteça com Rosalie, isso não muda o quanto nos importamos com ele, disse ela, apertando minha mão gentilmente. Edward, que ficará em silêncio por um momento, falou.
Ele está em conflito, disse, chamando nossa atenção. Isso estava claro em seu rosto. Não deve ser apenas por causa do beijo. Deve ter algo a ver com o que ele representa, tanto para ele quanto para Rosalie. Recostei-me, contemplando. A história de Adam com relacionamentos é complexa. Ele carrega o peso do passado há milênios, o que significa que carrega muita bagagem. Talvez com Rosalie não se trate apenas de afeto, mas também de confrontar seus próprios medos e inseguranças, que ele enterrou sob o tempo. Esme assentiu com uma expressão pensativa. E Rosalie, bem, ela não está acostumada a se sentir vulnerável. Isso pode ser um território novo para ela também. Acho que deveríamos dar espaço aos dois, sugeri. Mas não muito. Devíamos encontrar um jeito de mostrar a eles que não estão sozinhos nessa. No silêncio da sala, lembrei-me dos muitos anos em que conhecia Adam, um homem de sabedoria ancestral, mas ainda assim uma pessoa com emoções e vulnerabilidades humanas. Este incidente com Rosalie foi apenas mais uma evidência para mostrar que, embora Adam tivesse milhares de anos a mais que nós, ele ainda era um novato em algumas coisas. Capítulo 107. Encostado na cerca de proteção à minha frente, dei uma tragada no meu cigarro enquanto olhava para a cidade enorme à minha frente. Naquele momento eu estava no topo da estátua da Senhora Liberdade, bem ao lado da tocha. O sol estava começando a nascer sobre o oceano a leste, proporcionando-me uma vista maravilhosa enquanto os primeiros raios de sol atingiam a cidade. Eu tinha estacionado meu carro em algum lugar perto do cais, onde então tomei posse do barco de alguém, decidindo fazer uma viagem até a grande estátua da Senhora Liberdade que eu tinha visto à distância. Na verdade, foi bem surpreendente o quão pouca segurança a ilha tinha, permitindo que eu entrasse e subisse até o topo sem ser visto, sem nem tentar. Dei uma última tragada no cigarro que estava fumando e o joguei para longe de mim, observando-o cair no chão. Preciso mesmo parar de fumar, pensei com tristeza, olhando para a cidade, onde eu ouvia buzinas e via a agitação das pessoas começando o dia, finalmente permitindo que meu cérebro processasse tudo o que havia acontecido comigo. Desde que cheguei aqui de carro, fiquei no piloto automático sem pensar, apenas seguindo o fluxo das coisas. Estacionei, vi um barco e depois vi a Estátua da Liberdade. Você pode ver o quão pouco pensei em tudo que me trouxe até aqui. Não sei por que entrei no piloto automático, mas a melhor maneira de descrever isso é choque. Meu cérebro não conseguiu processar o que tinha acontecido, então fiz o que faço de melhor quando acontece algo que minha mente simplesmente não consegue processar. Eu fugi disso. Olhando para trás agora, eu conseguia ver o quão estúpido aquilo foi, mas naquele momento era tudo em que eu conseguia pensar. Fugir para pensar, para processar. Sim, tenho milhares de anos e já fiz e vi coisas que qualquer outro ser vivo só poderia imaginar. E sim, sou mais inteligente do que uma pessoa comum, mas ainda sou humano. Tenho emoções e pensamentos humanos. Sinto alegria, orgulho, luxúria, inveja, tristeza, raiva e amor. Tudo isso. Claro que tenho esses amortecedores emocionais e tudo mais, mas ainda sinto que não sou um robô. Sinto todas as emoções que uma pessoa normal sentiria, exceto quando entro em uma pintura que me faria mal. É aí que meu organismo começa a amortecer minhas emoções negativas, mas todo o resto eu sinto completamente. Foi isso que me levou a aprender uma lição muito valiosa logo no início. Não caiu a ficha imediatamente quando cheguei a este mundo, mas não posso morrer e nunca morrerei. Até que o Sol destrua a Terra no próximo bilhão de anos, continuarei vivendo. Mesmo assim, há uma boa chance de eu acordar alguns bilhões de anos depois, quando o que resta de mim puder se regenerar. Com esse conhecimento aprendi a construir defesas. Guardo minhas emoções para mim e mantenho as dos outros fora. Foi por isso que comecei a viajar pelo mundo como comerciante. Claro que era uma boa maneira de ver o mundo e ganhar algum dinheiro, mas também era uma maneira de não ficar no mesmo lugar por muito tempo e ver morrerem aqueles a quem eu certamente me apegaria. Por que me apegar àqueles que eu sabia que um dia morreriam no que para mim era um piscar de olhos? Tudo o que faria seria me machucar. Sim, os amortecedores ajudavam a neutralizar algumas das emoções, mas o pensamento nelas nunca me abandonava, causando uma espiral interminável de depressão. Os amortecedores lavavam tudo, apenas para os pensamentos daqueles a quem eu me apeguei voltarem e me forçarem a passar pelo mesmo processo repetidamente. Meu próprio inferno pessoal. Não valeu a pena. Por que me submeter a esse tipo de tormento? Por causa de tudo isso, eu não experimentei algo que sempre quis neste mundo. Um relacionamento. Não uma companhia como a que tenho com Julius, Jane, os Cullen e alguns conhecidos, mas um relacionamento real, onde eu poderia baixar minhas barreiras e ser vulnerável. Mas seria o mesmo que arrancar dentes ao tentar derrubar minhas paredes. Fiz isso uma vez com Oscar e Gerard e aprendi o que acontece. Para completar, estar em um relacionamento com Rosalie não era o que realmente me incomodava. Nem mesmo o fato de que isso mudaria a história original deste mundo, algo com o qual eu já não me importava há muito tempo. O que me incomodava era o fato de que um dia Emmett se tornaria parte dos Cullen. Eu não sabia o suficiente sobre como ele foi transformado para impedi-lo de se tornar parte da família. Tudo o que escrevi sobre ele no meu diário foi que ele tinha uma personalidade parecida com a minha e uma vaga descrição de sua aparência. Nada sobre como ele foi transformado ou o que levou a isso. Meu medo é que se eu e Rosalie começarmos um relacionamento e Emmett aparecer, ela se sinta inconscientemente atraída por ele, o que sem dúvida causaria tensão no grupo. Se eu vou entrar em um relacionamento no qual estou envolvido, é para o longo prazo. Eu não teria nenhum remorso em eliminar qualquer um que atrapalhasse minha felicidade.
Minhas mãos inconscientemente puxaram outro cigarro do suporte de metal no bolso da minha jaqueta e o acenderam. Dei um pequeno suspiro enquanto tirava o cigarro dos lábios e olhava para ele. Sou um hipócrita de merda, eu disse, jogando o cigarro quase intocado para o lado, pensando no que pensei apenas alguns momentos antes. Eu sempre digo às pessoas para darem saltos de fé, serem espontâneas e seguirem seus corações, mas eu não consigo nem ouvir minhas próprias palavras. Eu disse em voz alta para mim mesma. Mas talvez fosse isso que eu precisava fazer, não importa o quanto eu precisasse me forçar. Seja espontâneo, dê esse salto de fé e confie que se começarmos um relacionamento, Rosalie não vai fugir assim que Emmett aparecer, e eu poderei derrubar minhas barreiras. Enquanto pensava nisso, avistei um pequeno barco indo em direção à ilha. Semi-cerrei os olhos e vi o que parecia ser a equipe de segurança da manhã indo em direção à ilha. Parece que é hora de ir embora, pensei enquanto me afastava da cerca de segurança e ficava em pé. Pulando a cerca, pousei na grama enquanto me agachava e rolava, disparando em direção ao barco que havia roubado, esperando poder devolvê-lo antes que alguém percebesse que havia sido levado. É ponto de vista de Rosalie? Sentada em meu novo quarto, fiquei em pé perto de uma das grandes janelas colocadas no lado mais distante da porta. Observei o sol lentamente começar a nascer e banhar a cidade com seu brilho matinal. Minha mente era um turbilhão de emoções diferentes. Da raiva à tristeza. Realmente tinha sido um erro beijar Adam daquele jeito. Eu estava tão imersa no momento que pela primeira vez desde que acordara naquele mesmo quarto como vampira, as memórias que me assombravam se foram. As memórias que estavam lentamente começando a ressurgir na minha consciência. A lembrança de Royce e seu grupo de amigos na noite em que fui morto. Eu estava fazendo compras tarde da noite quando vi Royce e um pequeno grupo de amigos. Estavam claramente bêbados, o que só percebi quando passei por ali. Já era tarde demais e fui visto. Ei, Rose! Royce gritou, acenando com uma garrafa no ar para chamar minha atenção quando eu passei. Eu nunca tinha visto Royce bêbado antes, mas agora, olhando para trás, percebo que havia muitas coisas sobre Royce que eu não sabia, mas os sinais estavam por toda parte. Eu já tinha chegado muito perto antes de perceber que as coisas estavam estranhas, permitindo que Royce me agarrasse com força pelo braço e me puxasse em direção ao seu grupo de amigos. Todos vocês conhecem Rosalie, certo? Royce falou arrastado, tomando outro gole da garrafa. Claro. Um homem com cara de doninha disse com um sorriso maldoso que me fez sentir mais desconfortável do que eu já estava. Não sei dizer como aconteceu, apenas que fui arrastada à força para um beco próximo, onde tentaram me estuprar. Eu estava com tanto medo. Mais medo do que eu jamais sentirá em toda a minha vida me percorria enquanto a compreensão do que eles planejavam fazer comigo me atingia, enquanto o homem com cara de doninha tentava rasgar minhas roupas. Fiquei paralisado de medo, minha mente em choque, minha vida passando pela minha mente. Imagens da minha infância, imagens dos meus pais, imagens dos meus amigos falsos, imagens daquele homem de cabelos brancos. Minha mente parou quando ele surgiu em meus pensamentos. Eu só o tinha visto uma vez antes, um olhar fugaz para o banco onde meu pai trabalhava. Porque ele era o foco dos meus possíveis momentos finais. A lembrança daquele olhar passou pela minha mente na velocidade da luz, enquanto o mundo real se tornava cada vez mais lento. Minha mãe me mandou levar o almoço do meu pai para ele no trabalho, já que ele tinha esquecido em casa. Sem perceber que era uma manobra dos meus pais desde o começo para me fazer conhecer Royce. Doeu perceber que eu não passava de um trampolim para meu pai, que estava disposto a me usar para cair nas graças do pai de Royce, o vice-presidente do Banco Gringotts de Nova York. O sol da manhã estava bonito, sem nuvens no céu. Passando pelas grandes portas do banco, caminhei em direção à frente, onde sabia que poderia encontrar o assistente do meu pai. Mas enquanto eu caminhava, algo chamou minha atenção pelo canto dos olhos. Virando a cabeça levemente, avistei o que devia ser o homem mais bonito que eu já tinha visto. Ele era alto, tinha um rosto perfeitamente esculpido e olhos cinza claros que pareciam olhar fixamente para minha alma. Mas, acima de tudo, a característica mais marcante era o cabelo branco. Penteado para trás no topo, as laterais eram curtas, acentuando a beleza do jovem. Foi quando eu deveria desviar o olhar e continuar até onde encontraria meu pai e pela primeira vez Royce. Mas em vez disso, algo mais aconteceu. Parei de andar e continuei olhando para o homem, que continuava a me encarar com olhos preocupados. Seus olhos preocupados me confundiram, pois quando o vi em minhas memórias, seus olhos estavam cheios de surpresa e espanto, não de preocupação. Você precisa lutar contra eles, Rosalie, disse o jovem com a voz suave e um pouco mais grave do que eu imaginava. Virei a cabeça para o lado, confusa. Vocês precisam lutar contra eles, repetiu o homem, desta vez com uma voz mais insistente. Eles vão matar vocês se não lutarem. Gritem por socorro e lutem, disse ele, saindo da fila de pessoas que pareciam nos ignorar como se não estivéssemos ali. Quando ele se aproximou de mim, sua altura me surpreendeu, pois eu não me lembrava de vê-lo tão alto. Quando chegou perto o suficiente, o homem se inclinou até ficarmos cara a cara, com seus olhos no mesmo nível dos meus. Rose, você precisa acordar e lutar contra eles. Você precisa sobreviver, gritou o homem antes de me empurrar para trás, de volta ao mundo real. Tive que piscar algumas vezes, pois a lembrança parecia tão real que me desorientou. Quando minha visão voltou, vi o homem com cara de doninha tentando arrancar minha jaqueta, os outros 3 amigos e Royce me cercando. Com uma ferocidade que eu não sabia que tinha, comecei a lutar e a gritar.
Veazel estava mais perto de mim, permitindo que eu levantasse meu joelho e o tocasse em sua virilha, fazendo-o ficar de joelhos. Os outros pareceram atordoados e congelaram por um momento, permitindo que eu me virasse e atacasse os outros. Usando minhas unhas, agarrei o primeiro rosto que apareceu, deixando arranhões sólidos em seu rosto. Mas a essa altura os outros já haviam saído do estado de atordoamento e reagiram, tentando agarrar meus braços e me impedir de lutar, mas eu parecia um animal. Eu gritei e gritei por ajuda enquanto arranhava, chutava, mordia e socava, conseguindo lutar contra eles muito bem. Foda-se essa vadia, disse Veazel Face, agora com alguns arranhões no rosto. Ele enfiou a mão no bolso enquanto os outros 4, incluindo Royce, estavam a alguns metros de mim. Tirou um objeto do bolso e o ergueu na altura dos olhos. Era uma faca. Escute aqui, sua vadia, disse o homem com uma expressão furiosa no rosto enquanto balançava a faca na frente de si. Você vai fazer o que nós, ele começou, mas foi interrompido por um grito vindo do final do beco. Todos nós viramos a cabeça na direção do grito. A silhueta de um homem estava ali. Não esperei e comecei a correr em direção à silhueta, empurrando um dos homens para o lado para escapar. Mas só consegui andar alguns metros antes que um dos meus braços fosse agarrado e eu fosse puxado para trás. Não consegui dizer quem era, mas assim que vi a faca brilhante se esticando ao meu redor, soube quem era. Não, gritou a silhueta enquanto, para meu espanto, começou a correr em nossa direção mais rápido do que eu jamais vira qualquer coisa se mover antes. Mas já era tarde demais. Antes que a figura silhuetada chegasse à metade do beco, senti o aço frio da faca do homem penetrar fundo na carne do meu pescoço. E a sensação de sangue quente escorrendo da minha garganta cortada foi imediata. Tentei respirar fundo, mas parecia que eu estava me afogando. Senti-me ser empurrado para frente, prestes a cair, meus membros não queriam se mexer e me salvar da queda. Ouvi o som de pés correndo atrás de mim, meus assassinos estavam fugindo. A poucos metros de atingir o chão, senti meu tronco agarrado por um braço que parecia duro como aço, impedindo minha queda. Minha visão estava começando a escurecer quando me senti sendo virado de costas, a silhueta me cumprimentando enquanto eu me virava. Mas eu não conseguia vê-lo completamente na luz opaca dos meus olhos. Mas uma coisa se destacou quando o resto da minha visão começou a escurecer. A silhueta tinha cabelos brancos, como o homem das minhas memórias. Tentei piscar algumas vezes para conseguir ver o homem novamente, mas minha visão já estava completamente escura, e o som do meu coração batendo forte ecoava em meus ouvidos. Desculpe, eu não consegui sobreviver, eu disse fracamente enquanto tentava inalar ar, mas estava fraca demais para inalar o suficiente. O som do meu coração continuou a ficar mais alto em meus ouvidos enquanto eu sentia a mão do homem apertar meu pescoço. Imaginei que fosse para estancar o sangramento, embora já fosse tarde demais para mim. Meu corpo estava frio enquanto uma leveza o inundava, como se eu pesasse tanto quanto uma pena. O homem disse algo, mas sua voz soou distante e abafada. Então, como se eu estivesse sendo esfaqueado novamente, uma dor ainda mais intensa do que eu já havia sentido naquela noite surgiu no meu pulso direito. Parecia que fogo líquido estava se espalhando pelo meu corpo. A dor era como uma tortura. Felizmente, assim que a dor intensa atingiu minha cabeça, minha consciência me abandonou. Acordei 3 dias depois neste mesmo quarto com Esme sentada na ponta da minha cama, onde ela então me explicou tudo, e meu mundo mais uma vez virou de cabeça para baixo. Toque, 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 toque. Pescando algumas vezes para dispersar os pensamentos e memórias, levantei a cabeça em direção ao som, onde vi Adam parado do lado de fora da minha janela, batendo no vidro com seu habitual sorriso jovial nos lábios. Fiquei surpreso quando ele levou um dedo aos lábios para que eu ficasse quieta, antes de começar a abrir lentamente minha janela pelo lado de fora. Assim que abriu completamente a metade inferior, ele se agachou na borda para encostar a cabeça. Eu ainda não tinha falado nem me movido quando ele me deu um largo sorriso. Sem dizer uma palavra, ele estendeu a mão em minha direção, gesticulando com a cabeça para que eu pegasse sua mão, o que eu fiz, embora lentamente. Achei que minhas ações tinham ido longe demais, fazendo com que ele quisesse ir embora. Puxando minha mão suavemente, ele me puxou pela janela, onde então colocou a mão em volta da minha cintura enquanto fechava a janela silenciosamente com a mão livre. Assim que fechou, ele se virou para mim, dando-me um sorriso diabólico dessa vez, o que me fez franzir as sobrancelhas enquanto me perguntava o que ele planejava fazer agora. Eu deveria ter percebido assim que ele olhou para cima, mas talvez tenha sido apenas o choque de vê-lo de volta que me impediu de entrar em pânico quando ele pulou levemente, agarrando-se à saliência acima de nós. Com força, ele sozinho nos jogou para cima. Eu não era fã de altura, normalmente elas me assustavam até a morte, mesmo sendo um vampiro, mas naquele momento, enquanto voávamos para o topo do prédio de apartamentos, eu não poderia ter me sentido mais segura nos braços do homem que, embora fosse fruto da minha imaginação, me salvou de uma morte muito mais horrível. Aterrissamos no topo de cascalho do prédio, Adam me segurando levemente acima do chão ao seu lado enquanto pousávamos. Depois de me sentar, virei-me para olhá-lo, com as sobrancelhas ainda franzidas enquanto eu o olhava interrogativamente. Adam riu timidamente enquanto também se virava para olhar para mim. Não esperei que Adam começasse a falar, em vez disso comecei primeiro. Adam, mais uma vez eu só quero me desculpar, comecei, mas fui interrompida quando Adam sorriu para mim antes de dar um passo mais perto e me agarrar pelos ombros, me puxando em sua direção. Sim, eu ouvi você da primeira vez, ele disse com um sorriso, antes de abaixar a cabeça levemente e me beijar.
Meus olhos se arregalaram em choque quando ele me beijou, minha mente gaguejou enquanto tentava compreender o que estava acontecendo. Ele está me beijando. Minha mente pensou por conta própria. Por alguns instantes fiquei ali em choque, incapaz de retribuir o beijo enquanto minha mente se confundia. Mas quando finalmente consegui compreender o que estava acontecendo, ignorei minha mente e seus pensamentos, beijando de volta. O beijo foi apaixonado e pela primeira vez na minha vida, tive um beijo realmente cheio de amor. Em vez dos beijos rápidos e vazios que haviam preenchido minha vida até então. Quando o beijo finalmente terminou, nós dois nos olhamos. Seus tons de cinza claro contrastavam com os meus amarelos vibrantes. A emoção em seus olhos me surpreendeu. Desculpe por ter saído daquele jeito, ele disse, seu rosto demonstrando uma sinceridade que eu raramente tinha visto antes. Sorri para ele, cheio de uma alegria que parecia e também sentia infinita. Você voltou. É isso que importa, eu disse, antes de beijá-lo novamente. Capítulo 108. Parados na sala de estar parcialmente lotada do nosso apartamento, todos nós nos levantamos. Edward estava sentado em um dos sofás, enquanto Carlisle e Esme estavam juntos na frente de Rosalie e eu. Então, vocês dois estão juntos? Carlisle perguntou surpreso e também espantado. Olhei para Rosalie, que estava parada ao meu lado, depois de volta para Carlisle, dando de ombros. Respondi, dando um sorriso largo para Carlisle. Ah, que maravilha, disse Esme, juntando as mãos de alegria enquanto dava um abraço em Rosalie. Não vou mentir, Adam, eu esperava que um relacionamento se formasse entre vocês dois, mas, tão rápido, disse Carlisle, erguendo uma das sobrancelhas, interrogativo. Dei de ombros novamente. Era inevitável, eu disse, dando um sorriso atrevido para Carlisle. Ele me encarou por um momento enquanto Esme e Rosalie conversavam, ignorando nossa brincadeira. Depois de um momento, Carlisle sorriu lentamente para mim, seus olhos mostrando um brilho de emoção que eu só poderia descrever como orgulho. Estreitei os olhos e arqueei uma sobrancelha. Que olhar é esse? Perguntei. Aproximando-se de mim, Carlisle me deu um tapinha no ombro. Não é nada, Adam. Só estou orgulhoso de você, só isso, disse ele, virando-se para Esme e Rosalie, que conversavam baixinho. Isso merece uma comemoração. Carlisle disse alegremente enquanto Esme e Rosalie se viravam para nós. Essa é uma ideia fantástica, meu amor, disse Esme, caminhando até nós e me dando um abraço rápido. Aquela primeira noite foi de alegria e felicidade, com Carlisle feliz por ter ganhado a aposta com Julius, e Esme feliz porque nos via como sua família. Edward, por outro lado, estava em um de seus momentos sombrios, e eu conseguia imaginar o porquê. Ele estava solitário e imaginou que ficaria assim pelo resto da eternidade. Mas eu decidi simplesmente deixá-lo em paz e lidar com a situação quando chegasse a hora. No final da noite estávamos todos animados. Até vi Edward tentar esconder alguns sorrisos enquanto eu contava algumas das minhas histórias antigas. Agora, mesmo que Rosalie e eu estivéssemos juntos, ainda não estávamos prontos para dormir na mesma cama, com tudo o que envolvia isso, se é que você me entende. Foi uma decisão mútua. Nos conhecíamos há pouco tempo e sentíamos que dar esse passo deveria pelo menos esperar até nos casarmos ou algo assim. Nós embalamos o apartamento nos dias seguintes, decidindo o que precisaríamos levar conosco e o que poderíamos dispensar por algumas semanas, enquanto tudo era enviado para nossa nova casa no Tennessee. Tudo que era de grande valor e que não queríamos deixar para trás, levei ao Banco Gringotts, em Nova York. Eles tinham carros blindados e outros equipamentos projetados para transportar itens valiosos. Se dependesse de mim, eu teria enfiado tudo em malas, mas todos tinham ideias diferentes sobre como artefatos inestimáveis deveriam ser transportados. Então fui derrotado na votação. Não é minha culpa que só minhas obras de arte agora valham dezenas de milhões de dólares. A culpa é do Leonardo, que escreveu extensivamente sobre eu ter lhe ensinado quase tudo o que ele sabia em um de seus diários, permitindo que historiadores localizassem várias das minhas obras, que foram encontradas em quase todos os bancos de Gringotts. E a única maneira de descobrirem que fui eu quem os pintou, já que nunca os assinei, era se conseguissem se aproximar e fazer uma análise aprofundada das minhas obras, encontrando semelhanças entre elas na forma como eu pintava. Eu tinha que me lembrar de impedi-los de permitir que as pessoas fizessem análises aprofundadas das minhas obras, porque quando a datação por carbono for inventada e se descobrir que a maioria das minhas obras tem décadas de diferença, abrangendo centenas de anos, surgirão algumas perguntas que não serão respondidas. Já consigo imaginar minha arte fazendo parte de alguma conspiração sobre icebergs. Algumas boas notícias, no entanto. Aparentemente sou o primeiro Banks pintando o mundo como ele realmente era, em vez de fazer o mundo parecer mais bonito do que realmente era. Pintando paisagens urbanas onde mostrei a grande quantidade de pessoas pobres e a brutalidade do mundo naquela época. De qualquer forma, ficou decidido que iríamos de carro até o Tennessee. Imaginamos que já tínhamos muita coisa para levar conosco para um voo, e que colocar vampiros em um avião lá no alto, dentro de um tubo de metal, não era a ideia mais lógica. Claro, os Cullen tinham um controle extraordinário sobre si mesmos quando estavam perto de humanos, mas bastaria um corte de papel e estaríamos em uma situação ruim, com Carlisle sendo o único que não seria afetado. E além disso, seria bom para Edward, Rosalie e Esme conhecerem o país.
Que diabos, até para mim. A última vez que vi qualquer parte deste país além de Nova York foi no final do século XVII, quando eu era estadista. Saindo de Nova York, passamos por Nova Jersey e chegamos a Maryland no final do primeiro dia de viagem. Ficamos lá por 2 dias, visitando museus e pontos turísticos. O que eu mais gostava era de visitar os museus Smithsonian. Em um deles, eles até tinham uma seção bem grande dedicada a mim, da qual eu não tinha conhecimento. Eles tinham alguns itens que aparentemente me pertenceram, além de cartas trocadas entre mim e outras figuras notáveis da época. Minha favorita foi uma carta minha para Washington, na qual terminei com uma piada de peido. Quando escrevi a carta, eu estava visitando Nova York no meio do verão. Se você não sabia, naquela época as grandes cidades cheiravam mal, mas quando esquentava lá fora, o cheiro se intensificava 100%. Resumindo, eu havia escrito para ele para informá-lo da minha chegada segura a Nova York e terminei dizendo: fiquei sentado ao lado dos primos Adams durante toda a criação da Declaração da Independência, e nem mesmo eles conseguiam produzir cheiros tão ruins quanto os desta cidade. Hoje em dia, isso parece uma tentativa de piada de mau gosto, mas naquela época era humor de primeira. Surpreendentemente, Rosalie se interessava mais pelo lado mecânico dos nossos passeios pelos museus, sempre parando para olhar carros ou aviões, querendo ver como eram os motores. Carlisle e Esme se interessavam por arte, enquanto Edward se interessava por literatura. Ao final do 5º dia de viagem, havíamos chegado ao extremo sul da Virgínia, a 2 dias do nosso destino, no Tennessee. Gostaria de dizer que muita coisa mudou nos quase 200 anos desde que vi esta parte do país pela última vez, o que mudou bastante, mas ao mesmo tempo não tanto. Claro, as cidades pelas quais passamos pareciam mais modernas do que um monte de casas de madeira que pareciam prontas para desabar com a primeira rajada de vento que chegasse à cidade. Como eu me lembrava de algumas delas, mas tudo era muito parecido. Ou seja, perdi o interesse pela viagem rapidamente. Isso não quer dizer que todo mundo tenha perdido. Pelo que pude perceber, todos estavam se divertindo muito com a viagem. O que foi fácil para eles dizerem, já que não ficam tensos de ficar sentados o dia todo durante as horas de viagem que fazíamos todos os dias. Quase chorei quando chegamos à nossa nova casa, Gatlinburg. A cidade ficava aninhada entre montanhas e era bastante pitoresca. Mas eu mal prestava atenção à cidade, concentrando-me apenas no carro do Carlisle à minha frente, pronto para dormir e passar uma semana relaxando. Atravessar a Europa a pé foi mais fácil, na minha opinião, porque se estou a pé, não fico com as costas e as pernas duras. Dirigindo por uma estrada de terra, finalmente chegamos à nossa nova casa. Era uma grande cabana de madeira de 2 andares com 5 quartos e 4 banheiros. Costumava pertencer a um cara rico da cidade grande que queria um refúgio de caça para si, mas morreu de um ataque cardíaco antes mesmo de poder passar uma noite aqui. Abri a porta do carro e saí lentamente, segurando as costas. Você está bem, querida? Rosalie perguntou enquanto saía do lado do passageiro. Assenti com a cabeça. Vou ficar bem em 1 hora ou mais. Só preciso me mexer, disse, virando o corpo, decidindo silenciosamente que da próxima vez que nos mudarmos para algum lugar, eu vou de avião enquanto os outros dirigem. Ou melhor ainda, vou comprar um aviãozinho, aprender a pilotá-lo e depois voar para onde a gente quiser. Porque droga, estou ficando velho demais para isso. Capítulo 109. Levamos alguns dias para limpar nossa nova casa, pois a poeira cobria quase todas as superfícies do local. Os móveis deixados pelo antigo dono eram bonitos, mas também tiveram que ser levados para fora para serem limpos. Pouco depois de chegarmos e limparmos a casa, os carregadores com o resto das nossas coisas também chegaram. Um dia depois, o caminhão blindado de Gringotes também apareceu. Eles foram conduzidos e seguidos pela nossa estrada por carros pretos com homens armados dentro. Todos foram simpáticos e cuidadosamente trouxeram tudo do caminhão blindado para dentro. Agora, com todas as nossas coisas, levamos mais 2 dias para nos acomodar. E somente quando tudo estava pronto, pudemos finalmente relaxar. Foi bom estar longe do caos constante de Nova York, e tenho certeza de que todos sentiram o mesmo que eu sobre esse assunto. Para mim foram os constantes cheiros ruins e o barulho da cidade que tornaram a mudança tão relaxante. Realmente era cansativo tentar sempre abafar a agitação da cidade em que você vivia. Além disso, aqui em Gatlinburg, a população animal estava pronta para os Cullen caçarem à vontade. Depois de uma semana relaxando completamente, Carlisle começou seu primeiro dia no hospital em Gatlinburg como médico-chefe, substituindo um médico de 70 anos que estava naquela posição há décadas e que estava pronto para se aposentar, mas não podia sair, pois não havia ninguém disposto a deixar uma cidade grande para vir até aqui, para uma cidade de 3.000 habitantes, e receber centavos quando em uma cidade maior eles recebiam centavos. Enquanto ele fazia isso, Esme começou a traçar planos de como queria reformar a casa. Decidiu fazer a reforma sozinha, em vez de contratar empreiteiros para fazer por ela. Eu, por outro lado, decidi embarcar em minha própria pequena aventura para me manter ocupado. Comprei um Ford cabine simples ano 1935, verde escuro, e coloquei o Bentley em uma garagem pequena, que não era conectada à casa, deixando Rosalie mexer no motor o quanto quisesse. Meu plano era fazer algo para me manter ocupado enquanto estivéssemos aqui em Gatlinburg e para isso, eu precisava me encaixar com aqueles com quem faria negócios.
Os ternos de $5.000 acabaram e surgiram as calças jeans com botas e camisas de flanela. Rapidamente descobri que a principal fonte de renda de Gatlinburg vinha do turismo. A proximidade da cidade com o Parque Nacional das Montanhas Fumegantes, criado no ano anterior, começou a atrair visitantes em busca de lazer ao ar livre e beleza natural. A indústria do turismo, incluindo pousadas, restaurantes e atrações locais, estava começando a se desenvolver significativamente nessa época. E eu, sendo o empresário experiente que sou, decidi juntar meu carro ao carro do turismo. Comprando algumas centenas de acres perto da cidade por um preço relativamente bom, paguei uma empresa para limpar todas as árvores do terreno e nivelá-lo, antes que eles começassem a usar as mesmas árvores que cortamos para começar a construir cabanas. Só quando começamos a pintar, a construção das cabines levou 3 meses inteiros. Até ficar pronto, poderia levar bem mais de 1 ou 2 anos. Meu plano era construir uma comunidade inteira de cabanas de madeira para turistas. Com 80 cabanas de madeira de 3/4 espalhadas pelos 200 acres de terra, com uma cabana de madeira muito maior construída na entrada da comunidade, que venderia praticamente qualquer coisa que você pudesse pedir. Como um Books moderno, poderíamos vender gasolina, comida e brindes turísticos. Era meados do outono quando Rosalie e eu decidimos ir caçar no fim da tarde. Tínhamos viajado uns 128 quilômetros de casa, o tempo todo conversando sobre tudo, mas sem sucesso. É realmente lindo aqui, eu disse, inspirando profundamente o ar fresco da montanha. Já te contei sobre a vez em que escalei o Monte Everest? Perguntei, virando-me para olhar para Rosalie. Ela sorriu e bateu no meu braço enquanto caminhávamos. Quase 100 vezes, disse ela rindo. Ah, é mesmo? Desculpe, às vezes eu esqueço as coisas. Você sabe que eu sou um velho, né? Minha mente não é mais a mesma, eu disse rindo, enquanto chegávamos ao topo de uma pequena montanha. Duvido muito que você se esqueça de muita coisa, disse ela, virando a cabeça para olhar ao redor em busca de algum cheiro de veado ou de qualquer outro animal. Virando a cabeça para o lado, Rosalie franziu as sobrancelhas. Isso é novo, ela disse. O que é? Perguntei. Esse cheiro. Nunca senti um cheiro assim antes. Ela disse, virando-se para a direita, como se seguisse a direção do cheiro. Seguindo suas instruções, também cheirei o ar, curioso para saber do que ela estava falando. Assim que senti o cheiro, imediatamente soube o que era. Isso seria um urso, eu disse com um pequeno sorriso, animado com a ideia de vê-la enfrentar um urso. Mas assim que eu disse essas palavras, um único tiro ecoou pelo ar antes que o rugido furioso de um urso pudesse ser ouvido, seguido rapidamente pelo grito de um homem. Pensei enquanto Rose se virava para olhar para mim. Precisamos ir ajudar, ela disse imediatamente, antes de se virar na direção de outro rugido do urso. Tudo bem, fique para trás. Não sabemos se a pessoa lá embaixo está ferida e sangrando. A última coisa que precisamos fazer é salvá-la do urso e depois mandar você atrás dela, eu disse, dando um sorriso atrevido para Rose, que retribuiu com um olhar impassível. Partindo na direção do barulho, certifiquei-me de estar na frente de Rosalie, pois já conseguia sentir o cheiro de sangue humano no ar. Quando nos aproximamos do urso, pude vê-lo batendo suas grandes patas em uma pessoa abaixo dele. Sem pensar, avancei contra o urso, batendo em sua lateral, fazendo-o voar e cair a 3 metros de distância. O som de costela se quebrando e o guincho que ele soltou me disseram que eu havia machucado o urso o suficiente para que, se ele sobrevivesse, não estivesse com vontade de nos incomodar novamente. Olhando rapidamente para o rosto jovem e ensanguentado, eu soube imediatamente quem era. Era o Emmett. Olhando rapidamente para Rosalie, que estava parada a 3 metros de nós, completamente imóvel, com os olhos fixos em Emmett, percebi que o forte cheiro do sangue dele a estava afetando, mas fora isso, não havia nenhuma emoção em seu rosto que eu pudesse ler. Olhando para Emmett, observei seus ferimentos. A maioria deles não parecia tão ruim, talvez precisando. Um punhado de pontos. Talvez eu possa levá-lo até Carlisle para que ele possa costurá-lo. Ele nem vai precisar virar vampiro. Pensei animadamente antes de ver o que parecia ser uma longa marca de garra na lateral do seu pescoço. Agachando-me, vi que havia sangue jorrando rapidamente de seu pescoço, no mesmo ritmo de seu coração. Merda! É uma artéria, pensei, ouvindo seu coração começar a falhar por falta de sangue. Pensando rápido, peguei o corpo grande de Emmett e o coloquei sobre meu ombro. Enquanto fazia isso, olhei para Rosalie, que estava claramente no meio de uma batalha contra seu autocontrole. Vá em frente e siga em direção à casa. Chegarei lá muito antes de você, disse eu, tentando distraí-la de seus pensamentos e sede. Ela me encarou por um instante, com os olhos arregalados. Felizmente, depois de um instante, ela pareceu superar a sede e se virou, partindo em direção à casa. Tudo bem, amigo. Agora somos só nós dois, eu disse, falando com o Emmett inconsciente que estava encharcando minhas roupas com seu sangue. Espero que eu consiga te levar até lá antes que você sangre até a morte, eu disse antes de sair em alta velocidade. Levei apenas 10 segundos para alcançar e depois passar pela figura borrada de Rosalie. E em 15 minutos eu havia viajado 90 milhas até nossa casa. Ao parar bruscamente em frente à casa, fiquei feliz ao ver o carro do Carlisle estacionado na frente, o que significava que ele ainda não tinha saído para o trabalho. Gritando seu nome, fiquei longe da casa, não querendo que os outros também fossem afetados pelo cheiro do sangue fresco de Emmett. Carlisle levou apenas alguns instantes para sair rapidamente pela porta da frente, com uma expressão preocupada no rosto. Eu e a Rosalie o encontramos enquanto saíamos para caçar.
Ele está sangrando muito. Parece que uma artéria do pescoço dele foi cortada, eu disse enquanto Carlisle rapidamente se aproximava de mim, ajoelhando-se ao lado do Emmett que eu havia colocado no chão, que desaparecia rapidamente. Olhando para mim e para o meu lado direito encharcado de sangue, Carlisle balançou a cabeça. Ele perdeu muito sangue. Mesmo que eu estanque o sangramento, ele está praticamente morto, disse Carlisle, olhando o jovem com pena. Que pena morrer tão jovem, disse Carlisle, com uma expressão triste no rosto, ouvindo o coração de Emmett começar a bater perigosamente mais devagar. Provavelmente ainda tinha muita vida pela frente. Observei Carlisle por um momento, já sabendo o que ele estava prestes a fazer e sem saber se conseguiria impedi-lo. Quem era eu para impedir Carlisle de salvá-lo? Ele não merece morrer porque estou preocupado com o que pode acontecer, pensei, tomando uma decisão. Segure-o, Carlisle disse de repente, antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa. Coloquei-me acima da cabeça de Emmett, pressionando levemente seu ombro enquanto Carlisle pegava o braço direito de Emmett, mordendo-o rapidamente. Capítulo 110. Sentada no quarto de hóspedes escuro da nossa nova casa, sentei-me em uma cadeira de madeira com um livro na mão enquanto esperava Emmett finalmente acordar de sua troca. Estávamos nos revezando nas vigílias nos últimos 2 dias. Virando uma página do meu livro, ouvi o suave farfalhar do tecido da cama à minha frente. Levantei os olhos do livro e vi que Emmett estava acordado e agora me encarava. Ora. Olha quem finalmente decidiu acordar, eu disse, largando o livro no colo e sorrindo para ele. Emmett olhou para mim perplexo por um momento antes de finalmente decidir falar. Onde estou? Ele perguntou. Dei um longo suspiro. Sinto muito te dizer isso, mas, você morreu e agora está no inferno, eu disse no tom mais triste que consegui. Pelo menos agora não estou presa aqui neste quarto sozinha pelo resto da eternidade, eu disse em um tom feliz, fechando meu livro com um estalo enquanto me sentava na cadeira enquanto Emmett olhava ao redor do pequeno quarto, confuso. O quê? Emmett disse, sentando-se em sua nova cama, olhando para si mesmo e depois para mim. Mas antes que eu pudesse continuar com o estratagema, a porta do quarto se abriu e a cabeça de Carlisle apareceu. Adam, isso não tem nem perto de ser engraçado, disse Carlisle, entrando na sala. Eu ri. É mesmo. Emmett olhou para mim e para Carlisle. Virando-se para Emmett, Carlisle sorriu para ele numa tentativa de tranquilizá-lo. Você não está no inferno. Ele só está tentando pregar uma peça cruel em você, disse Carlisle, sentando-se na ponta da cama com uma expressão séria. Mas ele também não está mentindo sobre outra coisa que disse. Emmett levantou uma sobrancelha. O que ele disse? Perguntou Emmett com as engrenagens do seu cérebro girando claramente. Que você morreu, ele disse, olhando Emmett nos olhos com tristeza. Emmett levantou uma sobrancelha. Mas eu claramente estou vivo, disse Emmett com uma risadinha. Carlisle deu um leve sorriso. Quando você acordou, o que aconteceu? Perguntou Carlisle. Você conseguia ouvir a floresta lá fora? As batidas do coração dele? Perguntou Carlisle, pintando-a na parede mais distante. E a falta do seu próprio coração? As sobrancelhas de Emmett se franziram enquanto ele olhava para a parede oposta para mim e depois para seu próprio peito. Colocando a mão sobre o coração, Emmett rapidamente olhou para Carlisle com uma expressão preocupada. Não consigo sentir nada. Tanto Carlisle quanto eu concordamos. É porque ele não bate mais, disse Carlisle com um pequeno sorriso. Enquanto eu assentia, vi os olhos de Emmett se fixarem em mim enquanto ele engolia o veneno que começava a encher sua boca. Felizmente, Carlisle desviou a atenção de Emmett de mim e explicou rapidamente a ele. Sua garganta coça, né? Perguntou ele quando você ouve o coração dele batendo. O sangue correndo nas veias dele. Que diabos você está tentando fazer, Carlisle? Me meter numa briga com o Emmett no primeiro dia dele como vampiro? Pensei enquanto observava a atenção do Emmett voltar para mim. Por quê? Emmett perguntou simplesmente com uma expressão preocupada no rosto. Porque agora você é um vampiro. Carlisle disse, esperando a reação de Emmett. Emmett virou a cabeça bruscamente para Carlisle, com uma expressão perplexa no rosto. Como? Perguntou Emmett, confuso. E foi aí que decidi entrar na conversa. Já ouviu falar do Drácula? Sabe, capa vermelha, castelos, dormir em caixões, Renfield? Perguntei. Emmett olhou para mim e depois para Carlisle. Vampiro, ele perguntou. Concordei com a cabeça, só que essa coisa de dormir em caixões é um grande equívoco. Na verdade, eles não dormem. E não são afetados por alho ou cruzes, respondi rindo. Ou luz do sol, acrescentou Carlisle. Estalei o dedo. Ou luz do sol. Certo, espere, disse Emmett, tirando o cobertor da parte inferior do corpo e movendo as pernas para o lado da cama. Então o que você está dizendo é que eu sou um vampiro e tudo o que sei sobre vampiros está errado? Emmett perguntou, olhando para nós dois com espanto. Praticamente respondi com um sorriso antes de me lembrar da parte mais importante. Você também não precisa beber sangue humano. Você consegue sobreviver bem só com sangue animal. Na maioria das vezes, perguntou Emmett, sangue animal não sacia completamente a sede que você está sentindo agora como sangue humano faria, eu disse. Mas o que ele faz é permitir que você viva uma vida relativamente normal com humanos. Permite que você lute contra a vontade de beber qualquer humano que encontrar. Emmett soltou um longo suspiro. Mas antes que ele pudesse falar, houve uma batida na porta. Era Esme. Tenho algumas roupas para ele, disse Esme abrindo a porta. Emmett olhou para ela por um momento com os olhos ligeiramente arregalados.
Quantos de vocês são? Ele perguntou. Vampiros. 4. Bem, 5 agora, incluindo você sem contar eu. Eu disse enquanto Esme me entregava um embrulho de roupas dobradas e dava um pequeno sorriso a Emmett. E você? Você é o Renfield deles? Perguntou ele. Eu, Carlisle e Esme rimos, fazendo Emmett olhar para todos nós. Não, eu não sou o Renfield deles, respondi, rindo baixinho, inclinando-me para a frente na cadeira novamente e estendendo a mão para um aperto de mão. Sou Adam. Primeiro, prazer em conhecê-lo, disse eu enquanto apertávamos as mãos. Ele olhou para mim enquanto apertávamos as mãos com os olhos arregalados. Primeiro, homem? Ele perguntou. Esme colocou a mão no meu ombro. Você não pode simplesmente jogar uma coisa dessas em cima dele, ela me repreendeu de leve, com um pequeno sorriso. Dei de ombros. É melhor arrancar o curativo agora, quando ele ainda está assimilando tudo, do que quando ele já tiver processado e aceitado tudo. Carlisle assentiu. Ele está certo, meu amor. O primeiro homem. Emmett perguntou novamente, parecendo mais focado nisso do que no fato de que agora ele era um vampiro. Eu balancei a cabeça. É, Adam e Eva, a maçã da árvore proibida. Toda essa baboseira. A cabeça de Emmett parecia que ia explodir. Acho que deveríamos esperar antes de prosseguirmos por essa estrada. Carlisle disse. Primeiro, deveríamos levá-lo para caçar. Assenti com a cabeça, entregando a Emmett as roupas que Esme havia me dado. Boa ideia. Vou falar com a Rosalie. Ela parece bem chateada com alguma coisa. Ao sair do quarto, encontrei Rosalie na varanda dos fundos da casa com o manual do carro na mão. Estudando para ser mecânico, perguntei brincando. Isso seria algo ruim? Ela perguntou bruscamente, erguendo os olhos do manual. De jeito nenhum, respondi, sentando-me na cadeira ao lado dela. Eu não entendo absolutamente nada de carros. Seria bom ter o nosso próprio macaquinho de graxa para consertar os carros, respondi, fazendo-a sorrir. Recostando-me na cadeira de madeira, olhei para Rosalie com as sobrancelhas levantadas. Você está bem? Parece que alguma coisa te incomoda, perguntei. Tem algo a ver com o nosso novo membro? Perguntei, querendo chegar ao fundo da questão, pois era um momento que eu temia muito. Rosalie deixou o manual cair no colo e soltou um suspiro antes de olhar para mim. Sim, tem a ver com ele, ela disse, com um olhar distante. Merda, pensei, me preparando para a conversa que viria. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.